Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viver Direito. Bem, esse é um vídeo que nós faremos a respeito sobre ocorrências que vêm acontecendo e chegam com bastante frequência, ao nosso escritório, que é sobre o TOI. Aí você pergunta, doutor, o que é o TOI? TOI é o termo de ocorrência e irregularidade, ok? Que é praticado geralmente pelas empresas de concessionária de energia elétrica. O TOI, ele ocorre como uma inspeção no relógio do cliente, geralmente devido, muitas das vezes, ao baixo consumo de energia. Como, por exemplo, vou dar um exemplo que ocorre com frequência. Moram em uma residência 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos. Um desses filhos se casa e o outro viaja. Então, durante um período de tempo, vai haver na casa apenas 2 pessoas. Isso vai fazer com que diminua o consumo de energia. Ou, um outro exemplo, a pessoa viaja, muda um familiar, ou sai da casa, falece, e tem várias outras questões que podem ocorrer, e isso gera uma diminuição no consumo de energia, e a empresa concessionária, em vez de entender que a diminuição do consumo de energia se deu por conta da diminuição de membros da família, ela vai lá e faz uma inspeção no relógio e geralmente aplica uma multa, como se houvesse alguma irregularidade, ok? E na grande maioria das vezes, esse termo de ocorrência, e de irregularidades, ela ocorre de forma ilegal, tudo bem? Não que não esteja previsto, o termo de ocorrência de irregularidade ou inspeção, mas até porque ele é previsto, no artigo 129, inciso 1, da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, assim, existe uma resolução que prevê o termo de ocorrência de inspeção, porém, caso ele deve ser emitido de uma forma seguindo alguns parâmetros, tá certo? E quando ele é feito de forma ilegal, indevida, o cliente ele tem toda a razão quando questionar, tá bom? E a Lei 7.990 de 2018 proíbe a cobrança de multa por meio do TOI no mesmo boleto, fatura ou conta, no caso, a concessionária de energia elétrica ou de gás ou de água vai lá, faz um TOI, um termo de ocorrência de inspeção na sua no seu medidor de energia elétrica ou de gás, seja lá o que for, e vai lá e aplica uma multa dizendo que há uma irregularidade. Então, se houver aplicação dessa multa, essa aplicação de multa ela não pode vir no mesmo boleto de vencimento da sua conta, da sua fatura, pois aquele valor ali ele tem que ser questionado, e sendo questionado, ele não pode impedir que o cliente ou possibilite que o cliente pague a sua fatura mensal e esteja em atraso e aí dando motivos para que a concessionária corte o fornecimento de energia, de água, de gás, seja lá qual for a necessidade do cliente. Então, no caso sim, doutor, recebi uma cobrança ilegal, como devo agir? Entendeu? No caso de você receber uma cobrança ilegal da concessionária, a primeira coisa que você tem que fazer é
apresentar a impugnação, a contestação, apresentar a sua defesa. Então, procurar a empresa a concessionária, né, no caso, apresentar por escrito a sua defesa. É sempre bom apresentar em 2 vias, ok? Pedindo para que eles digam que recebeu a via, né, dando a quitação do recebimento, e uma delas fica em suas mãos. Ocorre que, na grande maioria das vezes, essa inspeção ela é feita de forma irregular. Irregular por quê? Porque é uma inspeção unilateral, que não te dá o direito de defesa e contraditório, né, previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, o que acontece? Quando você recebe, vem lá uma pessoa dizendo-se que é, ou às vezes nem diz, quando você sabe, você já está recebendo em sua fatura ou em sua casa um TOI e te dando um prazo para você questionar, para você apresentar suas contrarrazões, apresentar a sua defesa, e você não soube nem como é que foi feito, né? E geralmente eles dizem que é por rompimento de lacre, né? Ou então existe alguma irregularidade pela diminuição na sua fatura, ok? Só que o que deve ocorrer? Para que seja legal, a sua presença é fundamental. Você tem que tomar conhecimento de que aquela inspeção está sendo realizada em seu relógio. Então você tem que ser chamado presente. E outra coisa, você não é técnico, não é especializado, não é conhecedor do assunto. Então chega lá um técnico na sua casa, lhe chame e diz que tem uma irregularidade para você acompanhar, mas você não tem conhecimento técnico para dizer se aquilo está sendo feito da forma correta ou errada. Então, quando ocorrer um TOI, é importante que, primeiro, você seja chamado para acompanhar. Então, quando você não é chamado para acompanhar, já existe a ilegalidade, ok? Segundo, tem que ser lacrado aquele relógio, tem que ser lacrado aquele equipamento. Geralmente eles fazem a substituição, alegando irregularidade, e a substituição, como que vai ser feita uma perícia, uma contraprova para demonstrar que havia uma irregularidade. Então, essa é mais uma falha, né, das empresas concessionárias, que quando fazem um TOI, primeiro não te dão o direito de estar presente para questionar. Segundo, não lacram o equipamento, e para que haja uma prova pericial para que você tenha direito de defesa e contraditório. Então, o que ocorre é que os tribunais de justiça têm entendido que esse tipo de TOI é irregular, devido ao aspecto e a forma como ele é feito, não garantindo o direito de defesa e contraditório dos clientes, ok? Então, é uma cobrança abusiva que não pode ser efetuada no mesmo boleto da fatura, ok? E quando vier, o ideal é que você procure um advogado, procure o advogado da sua família ou aquele que você tem conhecimento, para que possa lhe orientar, para que você se defenda, e caso esse valor seja pago, você tem direito à devolução do indébito num prazo de até 5 anos. Então, caso assim ocorreu, eu paguei, isso aconteceu comigo há 3 anos atrás, eu paguei durante 12 meses, parcelaram em minha fatura. Meu querido, você tem direito à restituição de indébito caso essa cobrança ela tenha ocorrido da forma como lhe explicado, ok? Porque geralmente é uma cobrança irregular e ilegal, tá bom? Então, se você se deparou com essa questão, faça a sua defesa, procure um advogado, e é dessa forma que você deve agir, tudo bem?
Então, uma boa semana para todos. Ainda estamos na semana de carnaval. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. E esse é o nosso segundo vídeo do canal, tá bom? Então, se você ainda não segue nosso canal, eu vou te pedir para que se inscreva, aperte o sininho lá pra gente, a campainha, né, para que você nos dê também aquele ok, aquele joinha, tá bom? E nos acompanhe. Iremos apresentar aqui diversas outras questões que chegam, né, ao nosso escritório, ao nosso conhecimento, demandas que já se passaram, né, e tudo relacionado à defesa do consumidor, ao direito de defesa contraditório, todas as ilegalidades, e teremos